Olá pessoal, equação do segundo grau. Uma equação do primeiro grau é da forma ax elevado a 1 mais b igual a zero. O maior expoente de x aqui é 1, então ela tem uma raiz, certo? A equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx elevado a 1 mais c igual a zero. O maior expoente de x é 2, ela tem duas raízes. Equação do terceiro grau, ela tem 3 raízes e assim por diante. A equação do segundo grau, a forma dela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma dela completa. As fórmulas para resolver. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x, fórmula de Bhaskara, é oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Quando delta é negativo, não existe raiz no conjunto R, que a raiz quadrada de número negativo não é número real. Se o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Por exemplo, 3, 3, menos 2, menos 2. E se o delta for positivo, a equação terá duas raízes reais e diferentes. As formas incompletas. Se o b é igual a zero, a equação vai ficar ax ao quadrado mais c igual a zero. O b não tem, então b é igual a zero. Como é que você resolve? Não precisa da fórmula de Bhaskara. Você isola x, certo? Aí fica assim, ax ao quadrado mais c igual a zero, coloca isola x ao quadrado. O c que está somando vem para o segundo membro subtraindo, o a que está multiplicando vem para o segundo membro dividindo. Se x ao quadrado é essa fração, o x é mais ou menos a raiz quadrada desta fração. Agora é importante notar que a e c devem ter sinais opostos, porque senão vai dar raiz quadrada de valor negativo, e esse valor não pertence ao conjunto F, conjunto vazio, certo? E se c igual a zero? Olha lá em cima. Se c igual a zero, a equação fica na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Não tem c igual a zero. Nesse caso, também não precisa da fórmula de Bhaskara. Você fatora colocando x em evidência. Então vamos lá, ax2 mais bx igual a zero, coloca o x em evidência, porque o x existe nas duas parcelas, né, da soma. Ax ao quadrado dividido por x dá ax, bx dividido por x dá b. Agora observa, aqui é um produto de x vezes essa soma. São dois fatores. Para que o produto desses dois fatores dê zero, podem acontecer duas coisas. Ou x igual a zero, três coisas. Ou x igual a zero, ou a soma ax mais b igual a zero, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então daqui você extrai as raízes. Uma será sempre x igual a zero, e a outra ax mais b igual a zero, passando b para o segundo membro subtraindo, isolando o x é igual ao oposto de b dividido por a. Então quando o c for zero, que ela for desta forma, uma raiz é necessariamente zero, e a outra é o oposto de b dividido por a. Veja aí exemplos. Resolver a equação 6x ao quadrado menos 18 igual a zero. Primeiro observe que 6 e 18 ambos são múltiplos de 6, podem ser divididos por 6. Então dividindo por 6, ou fatorando, que é a mesma coisa, vai ficar assim. Coloca 6 em evidência, 6x ao quadrado dividido por 6x ao quadrado, e 18 dividido por 6, 3. Então aqui basta colocar x ao quadrado menos 3 igual a zero, passa o 3 para o segundo membro, fica mais 3. O x é o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 3.
Então, quais são as raízes? Conjunto solução, raiz de 3 e menos raiz de 3, certo? Veja agora um exemplo B. Menos 2x ao quadrado mais 30x igual a zero. Aqui também ambos os termos são divisíveis por 2 e também divisíveis por x, porque existe x nos dois termos. Então, fatorar colocando menos 2x em evidência. Coloco menos 2x em evidência. Menos 2x ao quadrado dividido por menos 2x dá x. 30x dividido por menos 2x dá menos 15, porque corta x, né, gente? Então aqui, ó, você vai igualar menos 2x a zero, x igual a zero. E igualar x menos 15 a zero. Passa o 15 para o segundo menos, x igual a 15. Conjunto solução 0 e 15. Duas raízes. Certo? Agora veja. Não sei se vai dar tempo de resolver. Se não der, eu faço em outra aula. Agora um exemplo de equação completa. Eu contextualizei o problema, ou seja, eu peguei um problema prático que vai dar uma equação de segundo grau completa. É o seguinte, um terreno retangular tem 64 metros de perímetro e a área de 231 metros quadrados. Quais as suas dimensões? Então, veja lá, um terreno retangular. As dimensões são comprimento e largura. Você pode chamar, por exemplo, o comprimento de x e a largura de y, retangular. Certo? Então, o perímetro é 64, diz o problema. Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, veja bem, x mais x mais y mais y igual a 64. Que são dois comprimentos e duas larguras que são iguais, né? 2x mais 2y igual a 64. Você coloca o 2 em evidência. 2 que multiplica x mais y é igual a 64. Então, quanto que é x mais y? É 64 dividido por 2, que é 32. Essa é uma equação do problema. E a outra equação? Falou que a área é 231. Como é calcular a área de um retângulo? X vezes y. X vezes y é 231. Agora nós vamos pegar essas duas equações e colocar num sistema. Chamei a primeira equação de 1, a segunda de 2. Tá? Então vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer até aqui, eu continuo na próxima aula, porque o tempo está acabando. Equação 1, x mais y igual a 32. Isolei y na equação 1, ficou 32 menos x. Eu vou substituir esse valor agora na equação 2. Na equação 2, que é essa aqui, onde tem y, eu vou escrever o quê? 32 menos x. Então vai ficar assim, ó, x que multiplica 32 menos x igual a 231. Observa que o y é esse 32 menos x aqui, ó. Olha a equação aqui, ó. Esse y é 32 menos x. Agora nós vamos multiplicar isso aí para chegar na equação de segundo grau. Tá? Eu vou fazer esse problema completo na próxima aula, porque eu estou com 30 segundos. Não vai dar tempo de terminar. Então, até a próxima aula sobre esse assunto aí, equação de segundo grau. E muito obrigado.